Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a pastora Deise Carvalho Antunes, muito obrigada pela tua visualização. Peço que você deixe o teu joinha, traz mais um para o canal, nós estamos quase alcançando 1000 inscritos, vocês são muito bem-vindos e acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Hoje eu quero dar aí uma palavra breve, para a nossa meditação a respeito dos filhos. Nossa, mas nós vemos aí tantos líderes, tantos pastores, tantas pastoras, missionárias, e vemos que os filhos se desviaram. Os filhos estão adotando uma conduta totalmente fora da palavra de Deus. Muitos estão aí saindo do armário, não é isso que o pessoal fala? Outros estão entrando para as drogas. E por quê? Se essa pessoa tem tanto poder, se essa pessoa fala tão bem, se essa pessoa explica tudo tão bem, por que é que o filho saiu fora da risca, saiu fora da linha? Eu quero meditar contigo sobre o versículo-chave que está em Isaías 65, o verso 23 e 24, que diz assim: não trabalharão debalde, ou seja, não trabalharão vã, de uma forma vã, sem recursos, sem que tenha uma restituição do seu trabalho, não vão fazer aí um trabalho de qualquer forma, nem terão filhos para a perturbação, porque são semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, e estando ainda falando, eu os ouvirei. Então aqui a palavra está dizendo, olha, vocês não vão perder tempo. Trabalhar de balde é perder tempo com um determinado trabalho, E os filhos seus não serão filhos da perturbação. Ah, pastora, mas meus filhos perturbam, viu? Meus filhos faz as baladas deles, vão para lugares que eu falo para não ir, tomam atitudes que eu digo para não tomar, me desobedecem. Por que isso? Porque nós temos que entender que de uns tempos para cá, a rotina, a coisa mudou. Antigamente o pai saía para trabalhar e a mãe ficava somente cuidando da casa. Quando eu digo isso somente, não é porque era pouco serviço, não. A mãe lavava, passava, cozinhava, costurava, levava os filhos na escola, ia na reunião da escola, estava presente no dia a dia, levava os filhos no médico. Hoje em dia, depois de um tempo para cá, mudou a rotina. As mulheres foram trabalhar fora, pegaram os filhos, colocaram na creche para que terceiros possam ensiná-los, cuidar, desses filhos, ou então coloca uma empregada, uma babá, uma empregada dentro de casa para cuidar então da sua casa e cuidar dos seus filhos. E aí a conduta muda. Porque aquela pessoa muitas vezes não tem o mesmo ritmo do pai e da mãe, não tem a mesma crença. Principalmente esses líderes de igreja que viajam muito e deixam os filhos com outras pessoas. Muitas vezes até pessoas da própria convivência religiosa, do próprio convívio, da mesma fé, por assim dizer. Mas a conduta, o traquejo, o palavreado, a forma de vida que aquela pessoa teve é diferente da nossa. Então aí vem já essa parte que prejudicou grandemente. Outra coisa é a rebeldia. Nós estamos numa época em que a rebeldia tomou conta, não é isso? Os filhos nem bem cresceram um pouquinho. Ah, você não manda em mim. Hoje em dia, levou um tapa, vou chamar a polícia. Então, você veja que agora os pais não têm mais autonomia para corrigir os filhos. Há um versículo na palavra de Deus que fala em Provérbios 29:15 que a vara da correção traz a sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Essa palavra não está dando autorização para ninguém espancar, tirar sangue, rebentar, não é nada disso. Ela está dizendo para corrigir. É uma correção. Tira o que a criança gosta, você não vai ter porque você desobedeceu. Você não vai
ganhar isso enquanto você não consertar essa parte. A palmada, a correção, o conversar, isso tem que ser presente. E os pais não têm mais esse tempo. E quando tem tempo, chega um inimigo forte, que é o quê? O celular. É o tempo inteiro no celular, criança de um lado, para a criança ficar quieta, dá o celular, aí essa criança muitas vezes acessa um monte de coisa que a pessoa não tem o controle do que está sendo acessado. Às vezes até o pai e a mãe também estão lá distraído no celular e não tem mais o tempo para fazer o quê? O que a palavra de Deus diz. Ensina o teu filho, deitando, levantando, no caminho. Porque a palavra ainda diz em Provérbios 22:6, instrui a criança segundo o objetivo que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, eles não se desviarão. E ainda que se desviar, se você ensinou certo, você dedicou um tempo para ensinar este filho, para orar com este filho. Muitos pais não fazem mais o culto doméstico. Eu sempre fiz o culto doméstico com os meus filhos. Contava a historinha bíblica, cantava louvores apropriados para eles, fazia uma oração. Então, eles tiveram um ensinamento. E ainda que se desviar, porque isso é o livre-arbítrio, depois que chegam à maioridade, aí você não tem mais, não adianta mais querer corrigir, não adianta mais querer dar a palmada, não adianta mais querer falar, ensinar a palavra. Por quê? Porque o caráter de uma criança, ela é formada, o caráter daquele indivíduo, de até 7 a 10 anos. Passou disso, ele já está com os costumes que ele vem trazendo, que não foram corrigidos. Então, ainda que chegar lá na frente e se afastou, mas Deus vai promover uma situação para trazer aquela pessoa de volta. Ele vai lembrar, puxa, minha mãe falou isso, puxa, meu pai me ensinou isso aqui, e eu estou totalmente fora da rota. Chega o momento do clique. E nós temos que dedicar, sim, ainda um tempo para interceder pelo nosso povo. Tem pastores, tem líderes que eles dedicam muito tempo para orar pelas pessoas da sua igreja, por onde ele passa, pelas pessoas que pedem oração, mas ele esquece de dedicar um tempo para orar pelos seus e ministrar, porque a nossa boca, ela foi feita não para jorrar uma água má, mas para jorrar água boa, água doce, bênçãos. Tá torto, mas Deus vai chegar o momento que Deus vai transformar. Eu abençoo, eu quebro as maldições que acompanham fulano de tal e Beltrana e Ciclana. Eu abençoo a vida dele e a vida dela. Então nós temos que proferir palavras abençoadoras, continuar aconselhando. Isso não significa que vai dar o direito da sogra se meter na vida do casal, da mãe se meter na vida do filho, mas dar um conselho dentro da palavra e principalmente orar. Muitas vezes você não abre nem a boca para falar nada, mas a oração de um justo surte muito efeito. Não é isso que a palavra de Deus fala? E, para finalizar, Provérbios 4:1, um conselho para os filhos que assistem esse vídeo. Ouçam, meus filhos, a instrução do seu pai e estejam atentos e obterão discernimento. Sabe aquela frase, jovem, adolescente, que você não quer ouvir? Eu te avisei. Todo mundo tem raiva quando acontece uma coisa, ó, não anda com fulano. Aí vai andar com fulano, aquele fulano te trai a tua confiança e você fala, puxa vida, bem que a minha mãe falou, bem que o meu pai avisou. Ouve a instrução, fica atento, ainda que você não goste, mas escuta, avalia, não entra com aquela impetuosidade, eu sou dono da minha vida, ninguém manda em mim. Mas nem você mesmo manda em você, porque tem coisas que você é fraco num determinado assunto que você não consegue controlar. Então, ouça o teu pai, ouça a tua mãe, que é o melhor amigo que você tem dentro da sua casa, no seu rol de convívio. A palavra de Deus diz até nos mandamentos que é um mandamento em que o filho que ouve e obedece o pai e a mãe honra acrescentarão os seus dias de vida na terra com bênção. Então fica aí uma palavra
para o nosso coração, que Deus te alcance de vitória. E vamos orar agora pelos nossos filhos e pela nossa casa. Ora comigo agora. Pai eterno e santo, eu te louvo por essa parte de palavra. Senhor, somos falhos e imperfeitos, falhamos muitas vezes na criação dos nossos filhos, falamos às vezes palavras que não devemos, mas nós pedimos perdão ao Senhor. E eu quero interceder por cada inscrito do canal, por cada um que assistir esse vídeo, que o Senhor adentra nos lares. Pai, eu sinto o teu agir nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por essa mãe que chora, por esse pai que está preocupado. Eu quero orar e pedir a tua graça, pedir a tua misericórdia e que o Senhor venha alcançar, ó Deus amado, este filho e esta filha, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ela esteja. Vai repreendendo, Pai, os vícios das drogas, do álcool, do cigarro, que faz tanto mal. Vai, Senhor amado, tirando com a tua mão. Coloca um nojo, Pai. Como o salmista disse, coloca guardas à porta da boca dessa criatura, Senhor, para que ele tenha força de rejeitar. Que o Senhor venha, Pai, tirar da mente os pensamentos ao contrário. Que o Senhor possa, Pai, estender a tua boa mão. Rodeia com muros de fogo este e esta, a qual Satanás tem feito planos de derrota e talvez até planos de morte. Que caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus. E ele e ela sejam alcançados com a tua potente e poderosa mão e resgatados das garras do diabo. Eu quero profetizar sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes. Bênção de Deus, bênção sem medida. E aqueles que se afastaram por algum motivo, o Senhor traga com laços de amor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Compartilhe este vídeo e eu deixo para ti um excelente feriado de Páscoa e um forte abraço da pastora Edeise. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.